Fala galera, beleza? Cara, no vídeo de hoje a gente vai abordar o seguinte. Hoje teremos como é que a gente cria um serviço em serverless, tá? A gente vai rodar isso daí no Windows e vai instalar alguns softwares, né? Para poder fazer isso acontecer, para a gente conseguir rodar esse framework aí dentro. E o que a gente vai precisar entender um pouquinho mais sobre a estrutura do JSON, e aí eu vou instalar também o Postman, que é uma ferramenta para poder executar chamadas para o back-end. Então a gente vai construir um serviço em serverless bem simples, e aí vai instalar o Postman e vai fazer esse acesso para esse nosso back-end, beleza? Então vamos lá. O primeiro passo que a gente tem que fazer aqui na realidade, eu vou buscar vou abrir aqui o Chrome e vou buscar lá dentro do Google. Vou fazer uma busca aqui rapidinho. A gente vai precisar vai precisar dessa ferramenta aqui, ó. Chocolate Latte. Essa ferramenta aqui. A gente vai precisar instalar esse cara aqui. A instalação desse cara é bem simples, tá? É só a gente acessar aqui chocolate.org e colocar o /install aqui atrás, beleza? Aí aqui a gente deixa marcado aqui mesmo, e aí o que a gente vai precisar é dessa linha de comando aqui, tá? Aqui na minha máquina eu já fiz isso, e aí o que a gente vai precisar é abrir o PowerShell com o botão direito aqui e executar como administrador. Ele vai pedir aqui se tem certeza, e aí você abre esse cara e aí copia esse cara e cola lá, tá? Ele vai instalar a aplicação. E aí depois que você instalar vamos dizer assim, esse repositório, que aí vai ser um repositório pra gente, a gente vai fazer o seguinte: vai abrir o CMD aqui, vou executar ele como administrador também, porque ele vai precisar instalar algumas coisas em alguns lugares dentro do Windows que teoricamente o usuário comum não é permitido. E aí a gente vai digitar a seguinte linha de comando: depois daquele shell a gente vai executar isso aqui, ó, choco install serverless, tá? Então quando a gente fizer isso, ele vai instalar o serverless na nossa máquina. Aí ele vai começar a instalar. E aí depois dessa instalação, o que a gente vai ter que fazer é o seguinte, cara: vamos rodar e vamos criar um template de projeto para esse cara, beleza? E aí vai ser um projeto de uma API qualquer. A gente vai nomear aqui, vai colocar qualquer coisa. Beleza, vou colocar que sim. E aí ele vai instalar ali tudo que é comando para serverless, beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte: qualquer coisa aproveita para baixar esse cara daqui, ó, o Postman. Eu vou abrir aqui de novo e vamos lá no Google, tá? Vou digitar Postman aqui, Postman. Pode ser até download ali, não tem problema. Vou entrar no Postman aqui, beleza? E aí nós teremos a página do Postman, e aí a gente começa a baixar para o nosso sistema operacional, tá? Vem logo aqui embaixo, aqui ó, Windows. Vai selecionar o sistema operacional que você deseja ali, e aí vou começar a baixar esse cara. Deixa eu só dar uma olhada aqui como é que ele tá terminando a instalação. Vamos ver. Beleza. Vamos ver como é que ele vai ficar aqui. Depois que ele carregar essa página aqui, ele vai mostrar o executável que a gente precisa baixar, que é aquele executável ali embaixo, tá?
Aqui, ó. Beleza. Aí eu clico nesse cara aqui, ele vai baixar lá o meu carinha. Beleza? E aí o que acontece? Esse cara daqui, eu vou executar ele, para ele poder instalar. E aí ele vai mostrar uma tela já instalando. Ele não vai perguntar nada para você ali no primeiro momento. Então não se preocupa não, que ele vai estar instalando já. Aqui atrás ele já terminou, tá? Ó, isso aqui significa que ele já está instalando o Postman, tá? Ele não precisa se preocupar não, que ele executa normalmente aí no teu usuário. Aqui atrás eu posso fechar, não tem problema. E aí nós temos o Postman instalado. Ele vai começar a carregar. Tá, ele carregando aqui. Ele carregou o Postman já. Na verdade, primeira vez que você carrega, muitas vezes ele pergunta se você quer criar um usuário para poder se autenticar aqui no Postman. Se você criar um usuário, você vai ter a possibilidade de guardar esses projetos futuramente, até compartilhar esses projetos e tal no Postman. Depois eu posso fazer até um vídeo sobre isso. Mas eu não optei para me cadastrar. Então eu marquei ali embaixo como skip, para bypassar esse cara. Tá? Então eu não me autentiquei, nem criei e mandei um skip. Aí ele, a partir de agora, ele entra automaticamente aqui dentro. Tá? Aqui eu vou explicar um pouquinho melhor, que aí a gente vai criar e depois vai criar uma requisição ali, tá? Isso é coisa rápida aqui. Beleza. Então voltando aqui no nosso projeto, a gente tem aqui os nossos projetos que a gente criou de algoritmo, iniciando em Python. E aí vou abrir agora uma linha de comando para a gente poder testar, ver se o nosso serverless funcionou. Então você digita SLS, tá? E ele vai aparecer as opções de como criar, quais são os templates que ele tem disponível para você criar aqui, ó. Tem a parte Node aqui em cima, Python aqui embaixo, então tem diversos templates em serverless para você criar. O que a gente vai criar aqui, na verdade, é o AWS Python Flask API, tá? Vou dar um Ctrl C aqui para sair, mas o que a gente precisa, deixa eu ver se nos nossos projetos, isso, tá aqui. Então vou criar dentro da minha pasta de projetos. Quando eu faço isso e seleciono aquele AWS Python, né, ele vai começar a criar um template para mim em cima do Flask API. Aqui ele já pediu o nome, né? Então vou colocar aqui no padrão iniciando SLS, tá? Só pra gente saber que é sobre o Flask. Cara, no Windows ele tem um bug depois no final, que é quando você vai decidir se você precisa criar uma vamos dizer assim, você precisa criar uma autenticação para AWS, né, uma chave para AWS, ou se você prefere pular. Nesse caso aqui ele dá uma travada no final, então eu dou um Ctrl C para sair fora. No Linux não tem esse problema. Quando ele pedir para você dar um skip, você desce com a seta aqui e dá um skip. Você não precisa criar exatamente agora a chave. Por que ele pede para criar agora? Porque ele sugere um deploy para você lá na AWS. Mas a gente não vai fazer um deploy e nem vai entrar nesse detalhe. A gente só vai criar o projeto. Aqui a gente criou o Postman, né? E o Postman ele vem descrevendo algumas coisas. O que a gente pode fazer aqui, a gente vai criar, tá, um projeto, teoricamente uma chamada para a gente aqui. E essa chamada, uma requisição, ela vai seguir a nossa URL lá. Então, quando a gente starta o nosso projeto ali, quando a gente terminar de startar o nosso projeto, a gente vai ter que fazer o seguinte. A gente vai ter que colocar localhost e ele sobe na porta 5000. E aí, quando a gente chamar esse cara aqui, tá, esse cara, o Postman, quando a gente executar ele,
Deixa eu chegar um pouquinho mais para cá porque a tela está bem pequena. Quando a gente executar esse cara, mandar um send, ele vai chamar o nosso serviço. E aí a resposta vai aparecer aqui embaixo, tá? Então isso é bem legal para a gente fazer teste, passar alguns parâmetros para ele, setar algumas informações no header, né? Algumas informações que a gente precisa setar. E aí a gente vai fazer aqui para fazer alguns testes. Deixa eu ver se ele está terminando. Está terminando de instalar as dependências lá. Provavelmente a galera vai ter que ter o Node instalado aqui, tá? Então vai ter que instalar o Node também. Eu já deixei instalado, eu já baixei o Node aqui. Vai ter que ter instalado para ele poder instalar essas dependências dentro do serverless, tá? Ele usa o pacote do npm para poder instalar essas dependências. Beleza? Vamos aguardar só um pouquinho aqui que ele terminando, a gente já manda ver lá na parte da programação. Deixa eu só ver aqui. Ele já tá. Olha lá, ele já tá. Na verdade ele está terminando de instalar os pacotes em Node ali. Mas ele já define aqui pra gente, tá vendo? Ele já definiu um básico. Então se chegar aqui pra gente um roteamento que a gente tinha visto lá, o Flask barra, ele vai cair nesse cara aqui. Se não, ele vem nesse cara aqui. Se for barra hello, ele vai para esse hello aqui, tá? Então, e aí apresentou 404, ele dá esse tipo de erro aqui, e aí a gente pode depois capturar outros tipos de erros também, erro 500, 405, aí a gente começa a evoluir, mas isso por enquanto a gente não entra em detalhe. A gente vai fazer o seguinte, vai chamar o Postman, né, através do aqui, através da URL, chamando o Postman com alguns parâmetros, colocando a nossa URL localhost, e aí a gente vai ver chegando aqui as informações, beleza? Enquanto está terminando aqui, para a gente criar uma chamada aqui que seja post, né? Eu vou criar com um método post, ele vai chamar o localhost 5000 no método post e eu vou passar esses parâmetros através de um corpo, tá? E esse corpo, a gente vai definir que esse corpo vai ser um tipo de dado, tá? Eu vou colocar aqui rol, mas é um tipo JSON, beleza? Esse dado é o seguinte, ele é muito comum usado entre APIs, e aí a estrutura deles é da seguinte forma: a gente abre chave, é a primeira estrutura que ele tem. Esse JSON, ele entende que é um JSON ali, quando você abriu aquela chave ali e fechou. Agora, quando você começa a definir os atributos dessa estrutura de dados, vou colocar aqui como nome, tá? O valor vem seguido dos dois pontos. Então, o que acontece? Esse aqui é o atributo de um lado e o valor é o depois de dois pontos desse atributo. Então, vou ter aqui Martin. Esse tipo de atributo aqui, qual é o tipo de dado que ele tem? Ele é uma string. Por quê? Porque eu defini o meu valor como em volta de aspas. Então, por isso que ele é uma string. Agora, quando eu coloco aqui idade e defino um número para ele, eu não preciso colocar uma string, tá? Entre aspas. Então, o que acontece? Aqui embaixo, eu posso sair definindo a minha estrutura de dados. Para cada estrutura que eu vou criar aqui, eu tenho que separar ela por vírgula, tá? Então, agora eu vou colocar aqui, ó, endereço, e aí defino que esse endereço vai ser do tipo mais um JSON aí dentro, que é do tipo objeto. Então, dentro desse JSON vai ser uma rua A. E aí, número 1. Beleza? Eu consigo fazer isso. E aí eu tenho o meu outro tipo, que seria o atributo ordem, e eu coloco um array. Esse tipo aqui é do tipo array, tá? Então eu consigo manipular
o array aqui dentro. Eu poderia colocar, ao invés de um array de números, eu poderia colocar um array de objetos? Posso colocar, botar aqui como se fosse um array de objetos, e aí vou colocar aqui, ó, nome A, e aí eu vou definir aqui o próximo objeto como nome B, tá? E aí nós temos a seguinte situação também. Nós temos outro tipo de dado, que aí nós poderíamos colocar aqui como booleano. Então, nós temos alguns tipos de dados aqui que a gente consegue estruturar os nossos dados através do serviço. E aí lá na ponta, quando a gente chamar o serviço, ele vai receber essas informações e aí a gente consegue trabalhar de alguma forma com esse cara, cadastrando, verificando, atualizando, deletando. Aí a gente vai fazer da nossa forma lá do nosso serviço, tá? Então vamos dar uma olhada aqui. Tá, aqui ele pede para criar um dashboard, não vou criar. E aqui é o caso que eu falei, eu estou apertando para baixo, mas ele não mexe. E ele quer que eu crie um AWS Access Key, mas eu não vou criar. Eu vou dar um Ctrl C, tá? E Enter, para poder ele sair. Não quero criar. Sair fora dessa parada, porque eu não quero criar agora. E aí vou colocar aqui, ó, iniciando o meu serverless, tá? Aí se eu colocar, deixa eu ver aqui, ó, Flask Run, bom, ele subiu. A gente consegue acessar esse cara no Chrome, tá? Via URL padrão, que aí ele vai retornar lá o cara que a gente precisa, localhost 5000, olha lá, hello from root. Então você bateu aqui, se eu botar barra hello from path, né? Então vou colocar aqui barra hello. E aqui, olha lá, hello from path. Então aqui a gente vai fazer o seguinte, o que a gente vai fazer aqui? Vamos copiar esse cara aqui só para a gente ter como base, para não perder muito tempo. E aí a gente vai colocar aqui teste, né? E nesse teste a gente vai definir o methods, tá? Como post. Beleza? E aí esse cara aqui, vou colocar como teste também. A primeira coisa que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que importar o request aqui para poder recuperar as informações lá do JSON, né? E aqui request.json, beleza? Aqui ele deve dar um erro por causa do meu tab. Deixa eu ver se ele vai dar. Não, agora não. Vai ficar legal. Salvei. Beleza. Então o que acontece? Vamos dar uma olhada aqui. Ver se ele vai estar tudo certo. Se não vai ter algum problema. Ok. A gente tem a chamada teste aqui, tá? Então vamos colocar aqui barra teste. Certo? Nossa chamada e a chamada do cara. E aí a gente vai mandar uma request para esse cara aqui. O que a gente vai analisar aqui, ó. Ele bateu aqui, chamou como 200 do post. E aí retornou aqui a nossa mensagem, tá vendo? Ele retorna um JSON perfeitamente pra gente. O Postman já identificou que é do tipo JSON e já retornou aqui pra gente como é que a gente deveria receber esse cara. Beleza, perfeito. E aí o que acontece? Vamos fazer um teste aqui, só pra gente ver como é a chegada do cara lá. Vou dar um print nesse cara, e aí vou ver os meus atributos chegando lá na chamada, beleza? Show de bola. Vamos chamar. Vamos dar uma olhada aqui. Peraí. Ok. Olha o cara lá, ó. Chegou o nosso atributo lá.
Então, a partir de agora, a gente poderia trabalhar de qualquer forma aqueles atributos. O ativo já chegou como booleano convertido para Python perfeitamente, então a gente não precisa se preocupar com isso. Então a gente já consegue criar APIs que se conversam aí. Então é basicamente isso. Então a gente hoje viu a parte do serverless, vimos o Postman, vimos a estrutura de JSON e aí começamos a entender um pouquinho mais essa conversa entre serviços. Então esse cara é como se fosse um cara que um serviço está chamando, a gente pode simular um serviço aqui e o retorno, como esse serviço vai receber esse dado e voltar a tratar. Então eu posso chamar um serviço, ter um serviço A para chamar um serviço B, esse serviço A vai passar essas informações aqui e vai estar esperando uma mensagem hello from root. Então ele vai chamar e aí vai exibir na tela, por exemplo, esse cara aqui. Então eu poderia fazer dessa forma, tá? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo e aí até a próxima. Valeu, galera. Um abraço aí.